4 clubes, para mim, são alvos de atenção nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A 2020. Ao título, Flamengo e Internacional. Ao rebaixamento, junto de Goiás, Botafogo e Curitiba, Vasco e a equipe do Bahia. Então, Internacional e Flamengo, o título. Mais um para o rebaixamento, Vasco ou Bahia. Os adversários, as probabilidades, os elencos, o fator psicológico, tudo isso vai pesar agora nessa reta final. Mas a gente sabe realmente que dentro das 4 linhas, detalhes podem decidir o título e o rebaixamento. Olha, torcedor, a expectativa em relação ao rebaixamento é muito grande, principalmente pra gente aqui no Nordeste, né? A gente sabe que o Bahia corre um sério risco de rebaixamento, tá na disputa com a equipe do Vasco. Acho que o Sport e o Fortaleza já escaparam, porque realmente, principalmente o Sport, que tem 12 vitórias e 41 pontos, quer dizer, para o Fortaleza também, 41 pontos, só que tem vitórias a menos que a equipe do Sport, mas para Vasco e Bahia, torcedor, eles conseguirem escapar, pelo menos até agora, eles teriam que vencer um dos jogos e empatar 2. Tanto o Bahia como o Vasco, para ultrapassar a equipe do Sport Clube do Recife pelo critério de desempate. Porque hoje, se Bahia e se Vasco da Gama chegarem a 41 pontos, o Sport tem um número maior de vitórias, por isso o Sport escaparia. Quer dizer, o Vasco e o Bahia teriam que chegar a 42 pontos, e o Sport não conseguir mais nenhum ponto. Perdeu os 3 jogos. Coisa que eu acho que, com a moral que o Sport veio depois dessa vitória diante do Internacional, acho que o Sport vai conseguir uma vitória, outro empate aí. Acho que o Leão realmente cresceu muito no lado psicológico. E esse lado psicológico vai fazer a diferença, sim senhor, para essas equipes. A propósito, eu até coloquei aqui, o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa nessa rodada, joga contra o Fortaleza também fora de casa, e a última partida do Bahia é contra o Santos em casa. Nesses 3 jogos, o Bahia tem que conseguir pelo menos uma vitória e 2 empates, ou 2 vitórias. Não é fácil. O Vasco da Gama tem pela frente o Internacional em casa, o Corinthians fora de casa e o Goiás em casa. Eu acho que o Vasco, nesse jogo contra o Inter, vai ser importante. O Inter vem com um psicológico muito baixo, torcedor. Pode ser que o Vasco ressurja, depois da goleada sofrida para a equipe do Fortaleza por 3-0 e consiga uma boa vitória diante do Inter, que vem realmente muito para baixo depois da derrota em casa e a grande oportunidade que teve diante da equipe do Sport. O Sport venceu, o Inter realmente deu uma baixa tremenda no lado psicológico e o Vasco pode tirar proveito dessa situação. O Bahia é que realmente está difícil, torcedor. Está muito complicado para a equipe tricolor da Boa Terra, o tricolor de aço. Mas no futebol tudo é possível. Quem imaginava que o Sport ia enfrentar o líder e ganhar em Porto Alegre, na Arena Beira-Rio? São coisas do futebol. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Mas analisando friamente aqui, ainda falando dessa questão do rebaixamento, torcedor, acho que o Bahia ele passou por um momento difícil. Tem um pernambucano, o Dado Cavalcante, que é competente, mas pegou o time com o elenco que tinha, com o que o Mano Menezes deixou e tentou salvar, até conseguiu dar uma respirada na competição, mas é muito difícil. Realmente o Bahia mudou muito nesse ano e eu acho que atrapalhou o trabalho do Dado Cavalcante. A equipe do Vasco, do Vanderlei Luxemburgo, é uma equipe que oscila muito. Tem hora que joga bem, tem hora que não joga, mas tem, quer queira, quer não, o jogo decisivo contra a equipe do Goiás em casa, na rodada final, e tem 2 jogos, se você considerar o Internacional, nesse jogo que acontece agora na rodada, e depois pegando o Corinthians fora de casa. Então acho que o Vasco vai escapar, na minha opinião, do rebaixamento. Acho que o Bahia deve cair. E quanto ao título, Flamengo ou Internacional? O psicológico do Flamengo? Vem alta. Depois daquele jogo contra o Grêmio, no segundo tempo esplendoroso e espetacular, o Flamengo cresceu de produção. Goleou a equipe do Sport Clube do Recife. Vocês lembram, né? Meu amigo. A situação do Flamengo, apesar de ter empatado com o Bragantino, mas
o Flamengo, eu acho que tem um aspecto emocional melhor. E se a gente for analisar o time do Internacional, o time do Flamengo, o elenco do Internacional, o elenco do Flamengo, o time da Gávea, o Urubu, é muito superior à equipe colorada. Do Frei, de todo santo dia. Mas para a gente analisar Internacional e Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro 2021. Os 3 jogos finais. O Internacional vai ter que enfrentar o Vasco. Eu acho que o Abel vai ter que fazer um trabalho psicológico no grupo muito interessante. Tem que fazer um trabalho de levantar a moral desse grupo. Tem que fazer um trabalho espetacular para a equipe voar, entrar babando contra a equipe do Vasco. Até porque depois do Vasco, que o jogo é lá em São Januário, o jogo é fora. Depois do Vasco, o Internacional também joga fora contra o Flamengo. Esse é o jogo decisivo do campeonato. Pode ser, torcedor, que se o time do Internacional não vencer o Vasco, a coisa se complique. Esse é o jogo do ano. O jogo Flamengo Internacional na 37ª rodada. Até porque na última rodada, o Internacional joga em casa, enfrenta a equipe do Corinthians. Então, basicamente, a gente vai colocar como Flamengo Internacional o jogo decisivo do Campeonato Brasileiro 2020. E quem ganhar esse jogo, eu acho que leva, torcedor. É o jogo que vai decidir. Quem chegar também com moral nesse jogo é outra história. Também ajuda bastante. E olha, as atenções vão estar voltadas em relação a árbitro de VAR, em relação a gigante número de audiência, claro, e todo mundo de olho no título desse ano que vai ficar marcado na história. O Campeonato Brasileiro de 2020 vai ficar marcado na história. Então, Internacional, Vasco fora de casa, Flamengo fora de casa e a equipe do Corinthians jogando no Beira-Rio. São os 3 jogos do Internacional. Fala já os jogos do Flamengo. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com a Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. E o Flamengo, eu acho que vai ser o campeão. Eu estou aqui afirmando isso antes, já nas transmissões de lives aqui, mais os acréscimos, que a gente tem um programa chamado Mais os Acréscimos, eu já falei que para mim o Flamengo ia ser campeão antes da... Eu acho que depois daquele jogo contra o Grêmio eu falei isso. Acho que o Flamengo cresceu muito. E, na minha opinião, o Flamengo vai ser campeão. E falei também que o Bahia, na minha opinião, ia descer. Mas vamos falar os adversários do Flamengo. O Flamengo, nessa rodada agora, enfrenta a equipe do Corinthians em casa. Joga contra o Corinthians no Rio de Janeiro. Também joga em casa contra o Internacional, na 37ª rodada. E a última partida do Flamengo vai ser contra o São Paulo, que é uma equipe que teve durante toda a competição muito bem, mas esse ano ainda não ganhou de ninguém, torcedor. Tirou o Fernando Diniz, quer dizer, o Hernan Crespo, que é o treinador que está vindo aí para dirigir a equipe do São Paulo, argentino. Na verdade, o time do Flamengo, eu acho que já chega para esse jogo contra o São Paulo, na minha opinião, campeão. Eu penso que na última rodada o Flamengo vai enfrentar o São Paulo para receber as faixas, porque, como eu falei, o jogo do Internacional contra o Vasco vai ser muito difícil, o Internacional vencer o Vasco, e a decisão vai ser contra a equipe do Flamengo. Então o Flamengo tem um Corinthians em casa, o Internacional em casa e o São Paulo fora de casa na 38ª rodada. Esse é um campeonato brasileiro, torcedor. Claro que a gente vai ver disputas aí em relação à questão da Sul-Americana, em relação à Libertadores, mas é um campeonato diferente esse ano. Sem público, mas ao mesmo tempo com emoção. E claro, a gente sabe do nível do futebol brasileiro, que na minha opinião, apesar da gente chegar agora na 36ª rodada, a gente chega com um campeonato bastante disputado, tanto na parte de cima, como na parte do meio, como ali embaixo. Mas, obviamente, né, quem investiu melhor, quem se reforçou melhor, quem buscou o aspecto de contratar melhor, está se dando bem. Mas é bom a gente chegar nessa reta final com emoção, em termos de título, em termos de Libertadores, Sul-Americana
e principalmente na questão do rebaixamento, que interessa mais ao nosso futebol nordestino. Não esqueça, hein? O like aqui é importante, joinha, se você não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe a sua opinião, é muito, mas muito importante pra gente, valeu? Fica na paz, fica com Deus, grande abraço!